uma do Antigo Testamento que eu fiz, né? Porque o que acontece? Lembrando que o Antigo Testamento, né, o que eu fiz? Eu separei, né? Vou pegar aqui uma do Antigo Testamento, né? Porque tem uma aqui que eu queria, essa aqui, ó. Lembrando que o Antigo Testamento eu tirei, né? O Antigo Testamento eu tirei do livro, né? Eu decidi partir em dois, talvez eu lance no futuro, não tem data para lançar, mas no futuro muito possivelmente eu lanço o Antigo Testamento. Então, o livro de Bíblia que está sendo lançado agora, ele foca somente no Novo Testamento, na história de Jesus. Só que quando eu comecei a escrever no início, mas eu comento essa história no livro, né, que já está disponível, é a história de Moisés, né? Moisés rachando o mar no meio, né? A Bíblia seria a Bíblia um livro científico? Eu abordo isso um pouco mais, né? Os absurdos da Bíblia, né? No ponto de vista científico. Nesse livro de Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu abordo mais os absurdos do ponto de vista narrativo, né? No livro, seria a Bíblia um livro científico? Eu abordo os absurdos mais do ponto de vista científico, né? Então, esse gibi aqui ó, seria mais próximo do seria a Bíblia um livro científico. Lembrando que as pessoas estão comprando os dois juntos, né? Achei bem legal isso, que as pessoas estão comprando os dois ao mesmo tempo, né? Estou vendo os dois saindo ao mesmo tempo. Então, o que essa história diz, né? A história bizarra é que Moisés rachou o mar no meio, só que havia uma rota próxima, né? A rota era próxima, não precisava de rachar o mar. Aí tinha uma das justificativas que eles dão é que os cristãos eles tinham medo de gigantes, né? Eu não sei se eles eram chamados de cristãos, hebreus, ou se já eram israelitas, os judeus. Tem uma diferença entre hebreus e judeus, eu tenho de conferir isso, mas eles tinham medo de gigantes, né? É por isso que eles racharam o mar no meio, né? Porque tinham medo de gigantes, né? Mas aí fica uma história bastante bizarra, né? Se você tem um Deus todo-poderoso que acabou de tirar da escravidão do Egito, né? Por que você teria medo de gigantes, né? A única explicação, talvez, é que eles eram pessoas supersticiosas, né? Eles tinham medo de gigantes, não porque existiam gigantes, né? Mas porque eles acreditavam que existiam gigantes, né? Se eles acreditavam se eles acreditavam que existia gigantes, a pergunta fica sempre essa, né? Como você vai acreditar em algumas pessoas e aceitar algumas pessoas como sério, né? No caso do Antigo Testamento, se as pessoas tinham medo de gigantes, né? E se eles tinham um Deus todo-poderoso, por que um Deus todo-poderoso vai deixar o seu povo ser esmagado por gigantes, né? A história é totalmente bizarra, porque aí entra uma coisa no livro, né? No livro eu vou mostrando para vocês alguns padrões, né, narrativos da Bíblia. E os padrões narrativos da Bíblia é basicamente esse, né? Você tem mais de uma possibilidade para a história, né? Você tem a história, isso tem a ver com o princípio de David Hume, né? Que falava isso, né? Que você tem que sempre escolher a versão mais simples, menos milagrosa. Somente se a versão alternativa for mais milagrosa do que a versão racional, né? Você tem duas possibilidades: passar por um caminho que é perto, que é pela terra, e rachar o mar no meio, né? Para poder passar. Passar por terra, eles falavam que não passava porque tinha gigantes, né? Os gigantes, eles tinham medo dos gigantes, né? E fica a pergunta: se você tem um Deus todo-poderoso que acabou de te livrar da escravidão no Egito, esse Deus poderia te proteger, né? Eu já vi uns debates entre o Dan Barker e o Thomas Ross, né? Que o Thomas Ross é um estudioso bíblico, né? Aí eles vão dando justificativas, né? Que o Deus estava cansado, algo do tipo. Eu não entendi muito bem por que eles fizeram isso, né? Mas aí decidiu que é melhor rachar o mar no meio, né? E a piada é essa, né? O cara vai no Google lá e vê, mas tem uma distância mais próxima aqui, mas o cara fala, não. É mais interessante que aqui, ó, nós precisamos mostrar o poder. O mais legal é isso, que várias narrativas bíblicas, no livro de Jó, por exemplo, né? Deus está sempre querendo se mostrar, né? O seu poder, a sua glória. É sempre uma coisa de mostrar, mas é sempre matando pessoas, né? Com o caso do Egito, por exemplo, que ele mata todas as crianças, coisas e tal. Mas aí o pessoal fala, mas seria melhor você matar ter matado o faraó, né? Apesar de matar tantas pessoas para poder impressionar o faraó. É sempre uma narrativa de impressionar os cristãos e assustar, mas sempre matando inocentes, matando pessoas, ou seja, aí tem também a questão de que de acordo com o livro, de acordo com Êxodo, né, de acordo com Êxodo, eram milhões de pessoas que andavam, entre crianças, animais,
que ficaram vagando por 40 anos no deserto. A logística, né, muitos estudiosos, pessoas que debatem a Bíblia, eu já vi vários debates para poder produzir o meu livro, eles argumentam que não há qualquer evidência de que havia pessoas, milhões de pessoas vagando, não havia logística, não há registro de que havia 1 milhão de pessoas. Então, é bastante aceito de que de Êxodo foi totalmente criado, inventado, né? A própria ideia de Moisés também tem fortes evidências de que foi inventado, né? De que a história foi totalmente criada. Então, lembrando que se vocês quiserem criar, se vocês quiserem criar criar para mim esses quadrinhos, a gente pode publicar um livro junto, né?